Oi, 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 pessoas, tudo certo com vocês? Hoje nós vamos dar um pulinho na Idade Média, esse período interessantíssimo que vem dividindo opiniões e sentimentos ao longo da história. Ou esse período é amado e usado como estratégia de autoidentificação e exaltação, ou ele é odiado e cercado com densas muralhas de distorções que servem para mantê-lo afastado como algo perigoso e indesejado. A Idade Média, pessoas, é um período de 1000 anos que não pode ser tratado como algo muito permanente no tempo e que foi criado e destruído de forma trágica e brusca. Tipo, as invasões bárbaras criaram o feudalismo, aquele modo de vida em que as pessoas, por medo, foram viver na roça, cheio de piolho na cabeça e de cárie nos dentes. E uns homens vigorosos, com as suas armaduras de ferro e uma cruz vermelha no peito, ficavam pelas estradas, viviam patrulhando as estradas, protegendo a sociedade contra o mal e protegendo aquelas donzelas que eram exceções, aquelas poucas donzelas, geralmente ruivas, né? Também. E um belo dia alguém resolveu recuperar a luz da antiguidade clássica. Não! A Idade Média é um longo período no decorrer do qual muitas coisas aconteceram nas sociedades, no plural, medievais. Ou seja, existiam muitas diferenças no tempo e no espaço europeu daquela época enorme. Mas, no decorrer do tempo, quem viu na Idade Média uma oportunidade de se autoafirmar de forma positiva ou negativa, se apropriou de determinados elementos, de determinados aspectos do período e os aplicou a toda aquela época. A começar pelos humanistas do século XV, que cunharam de forma pejorativa o termo Idade Média, aquele período que fica entre a sua própria luz e a luz da antiguidade clássica, mas é um período sem luz, é um período obscuro, é a Idade das Trevas. A questão a ser analisada hoje falou sobre essas apropriações ao longo do tempo. Nesse sentido, mais uma vez, ela exigiu o domínio da compreensão da historicidade para perceber como uma ideia, no caso, a ideia sobre Idade Média é ressignificada ao longo do tempo. Exigiu ainda a compreensão de fatos e características de diversas sociedades ao longo do tempo, de forma a compreender como as apropriações foram feitas. Vamos a ela? Mais uma vez eu peço que vocês deem um pause aí e resolvam a questão antes de passar aos nossos comentários, para que o que vai se seguir seja tipo um diálogo. Isso é muito mais produtivo. Dá uma olhadinha aí na tela. A Idade Média é um extenso período da história do Ocidente, cuja memória é construída e reconstruída segundo as circunstâncias das épocas anteriores. A memória da Idade Média é apropriada e reapropriada. Assim, desde o Renascimento, esse período vem sendo alvo de diversas interpretações que dizem mais sobre o contexto histórico em que são produzidas do que propriamente sobre o medievo. Ou seja, são estereótipos a respeito da Idade Média que vão sendo criados muito mais para dar sentido para sociedades que criam esse estereótipo do que para dar um sentido real, digamos assim, para a Idade Média. E então a questão pergunta:
Um exemplo a respeito do que está exposto no texto acima é: letra A associação que Hitler estabeleceu entre o Terceiro Reich e o Sacro Império Romano Germânico. Sim, Hitler estabeleceu uma relação entre o Terceiro Reich, aquele império que ele queria e começou a estabelecer, e o Sacro Império Romano Germânico, que é, para ele, o Primeiro Reich. Não é? Ele estabelece uma relação como se no Sacro Império Romano Germânico a nacionalidade alemã, veja, a proposta de Hitler e do nazismo é uma proposta ultranacionalista e tradicionalíssima, conservadoríssima. Ele legitima a existência da nação alemã voltando lá atrás na Idade Média no Sacro Império Romano Germânico. Mas, pessoal, isso é uma apropriação, como a gente falou, né? Porque na Idade Média, durante o Sacro Império Romano Germânico, não existia absolutamente nenhum sentimento nacional por parte daquelas pessoas, por parte daquela sociedade. Então, o que Hitler está fazendo ali é uma estratégia de legitimação do seu poder a partir de uma apropriação, que, como o texto da questão diz, explica muito mais o poder nazista, o projeto de poder nazista, do que o Sacro Império Romano Germânico e a Idade Média. Letra B. O retorno dos valores cristãos medievais presentes nos documentos do Concílio Vaticano II. Não, o Concílio Vaticano II não faz uma apropriação dos valores cristãos medievais. Quem faz um reforço, digamos assim, dos valores cristãos que chegavam até aquele momento é o Concílio de Trento no seu esforço de contra-reforma, certo? E o Concílio Vaticano II, ele é um dos concílios que vai questionar e revisar muitas coisas que foram estabelecidas pelo Concílio de Trento. Então, essa apropriação aqui não foi feita, não. Essa letra B aqui está equivocada. Letra C. A luta dos negros sul-africanos contra o apartheid, inspirada por valores dos primeiros cristãos. Os negros que lutaram contra o apartheid não trabalhavam diretamente, propriamente, com valores cristãos. Mas, mesmo que isso fosse uma realidade, os primeiros cristãos não estão na Idade Média. Eles viveram sob o Império Romano. Ok, pessoal? Então, existem alguns equívocos aqui nessa letra C. Letra D. O fortalecimento político de Napoleão Bonaparte, que se justificava na amplitude de poderes que tivera Carlos Magno. Não, Napoleão Bonaparte não se justifica em Carlos Magno, até porque eles representam valores muito diversos. Enquanto Carlos Magno vivia sob os auspícios da Igreja Católica e a sua moral universal, tanto é que ele foi coroado de muito bom grado por um papa, Napoleão Bonaparte é coroado após a Revolução Francesa, no momento em que valores tradicionalíssimos e muito conservadores, né, ligados aos reis absolutistas e à própria Igreja Católica, estão sendo duramente e constantemente questionados. Tanto é que, ao contrário de Carlos Magno, Napoleão Bonaparte toma a coroa da mão do Papa que iria coroá-lo e se coroa a si mesmo, como quem diz: um poder dentro de mim, uma coisa forte dentro de mim, que é assim, ó, levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai.
Olha, seu Papa, o meu poder aqui na França é maior do que o seu, é superior ao seu. Então nós temos aqui um equívoco mesmo, ok? Letra E. A tradição heróica da cavalaria medieval que foi afetada negativamente pelas produções cinematográficas de Hollywood. Como nós falamos agora há pouco, não é, pessoal? Essa questão da tradição heróica, né? A questão da cavalaria, ela tem sido tratada de forma estereotipada e ela precisa de alguns questionamentos, ela precisa de algumas problematizações, porque as coisas não aconteciam, ou pelo menos não aconteciam durante toda a Idade Média dessa forma novelesca como é pintada na grande maioria das vezes. É claro. E mais, não é mesmo? Os filmes de Hollywood reforçam esses estereótipos ao invés de afetar negativamente essas tradições heróicas. Não é mesmo? Então, mais um equívoco aqui nessa letra E. Então, a resposta correta é a letra A. E eu espero muito mesmo que vocês tenham aproveitado esse vídeo. O que eu quis falar aqui hoje é que a Idade Média ela tem sido tratada a partir de estereótipos que são reproduzidos, inclusive, em livros didáticos e dentro de sala. E o Enem, pessoal, está de olho nisso. Está aproveitando essas confusões para, como eu disse num post que eu fiz do Sofia lá no perfil do Insta, dar uma de rainha de copas e cortar as cabeças. Nossa. Não deixem de dar aquele like aí no nosso vídeo, porque isso ajuda muito na divulgação do nosso canal e muito menos de se inscrever e ativar as notificações. Tchau!